Então, irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Escritura do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 25. O tema, nós vamos pensar sobre alguns minutos, é a pedagogia da graça. O nosso foco e a nossa ênfase será do verso 15 até o verso 25, mas nós vamos ler todo o capítulo, no intuito de entender o contexto. Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 até o verso 25. Minha versão aqui é a NA, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão." Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: "Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Apacente os meus cordeiros." Jesus perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo." Jesus lhe disse: "Pastoreie as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo." Jesus lhe disse: "Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir." Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: "Siga-me." Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: "Senhor, quem é o traidor?" Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: "Senhor, e quanto a este?" Ao que Jesus respondeu: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me." Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, o homem
desde sempre, teve o desejo de fazer perdurar no tempo as obras de arte, ou construções e arquiteturas primorosas. E no decurso do tempo, alguns homens muito capazes começaram a restaurar essas obras que haviam sofrido com os intempéries. O objetivo não era apenas preservar testemunhos históricos, mas reparar algo que deixou de cumprir a missão ao qual ele foi projetado. E essa atividade de restaurar tem a sua origem nos séculos XVIII e XIX. Até essa data, os monumentos sofreram algumas ações de conservação, mas nada comparado a uma restauração total. Quando então, efetivamente, ali, em meados do século XVIII, a restauração é iniciada, efetivamente. Obras belíssimas foram reparadas no decurso do tempo. A restauração do Mosteiro de Batalha, em Portugal, que foi construído por Dom João I, no século XIV, a Basílica de São Pedro, em Roma, o Anfiteatro de Arles, na França, um exemplo de arquitetura construída no século I, no primeiro século, o Arco de Constantino e o Coliseu em Roma, monumentos do século IV, o Partenon de Atenas, uma construção belíssima do V século, que está sendo agora restaurada nos últimos anos. E boa parte dessas obras de arte só permanecem de pé e abertas à visitação, porque um dia elas foram restauradas. Um processo que durou longos anos. E a restauração dessas obras fez com que elas voltassem a exercer a função que anteriormente elas foram criadas. Assim é a restauração dos objetos e das obras antigas. Mas e o homem? Como seria a restauração de um homem? Será que algumas peças precisariam ser trocadas? Será que elas precisariam sofrer ali alguns choquinhos? Aquele famoso processo de eletrólise para tirar a ferrugem de um determinado metal? Ou será que não tem mais jeito? Hoje nós vamos falar sobre a restauração do homem, mais especificamente sobre a restauração de um homem que estava caminhando bem e cumprindo as funções ao qual havia sido criado para fazer. Mas em um determinado ponto da sua jornada, ele caiu. E como grandes obras de arte, ele precisou ser restaurado. Nós vamos falar sobre o processo de restauração de Pedro, sobre o trabalho essencial do restaurador, que é Cristo, e de como ele ainda pode restaurar aqueles que em algum momento da jornada caíram e sozinhos pensam que não têm forças para se reerguer. Pois bem, o apóstolo João tem o intuito de escrever o capítulo 21 como um epílogo. E o que é um epílogo? Um epílogo é um arremate de uma obra literária, um desfecho. E o seu objetivo principal aqui é responder a duas perguntas. A primeira, de que ele, o próprio João, nunca morreria. Essa informação havia se espalhado ali na região, como o verso 22 e 23 vai dizer. E o segundo objetivo do autor é evidenciar o destino final, a narrativa final de Pedro com Cristo, o que nós podemos chamar da restauração de Pedro. E esse evangelho, o evangelho de João, tem uma característica singular. João dedica pouco mais de 2 anos registrando os 12 primeiros capítulos do seu livro. E do capítulo 13 até o capítulo 21, ou seja, 9 capítulos, quase metade do seu livro, ele se dedica a registrar as últimas 2 semanas da vida de Jesus. Há muitas passagens que o apóstolo João cita no seu evangelho que não estão registradas em nenhum outro lugar das Escrituras, como é o caso dessa passagem em tela. Jesus havia convocado os discípulos para o seguirem, e esses homens dedicaram cerca de 3 anos num discipulado intensivo com Cristo. Eles viram o batismo de Jesus, o primeiro sermão de Jesus registrado lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, que diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Eles viram
pessoas sendo curadas de doenças incuráveis, foram testemunhas de quando Cristo acalmou a tempestade, Marcos capítulo 4, viram quando ele expulsou uma legião de demônios de um gadareno. Eles viram milagres sendo realizados, participaram da última ceia, testemunharam a traição de Judas Iscariotes. E depois de verem tudo isso, negaram a Jesus e viram seu rei sendo crucificado no madeiro. E então o capítulo 21, o epílogo de João, ele começa com a expressão depois disso, logo no capítulo 21, no verso 1. Mas depois de quê? De acordo com a lei mosaica, os judeus deveriam ir a Jerusalém, pelo menos em uma das grandes festas, para adorar no templo. E havia 3 grandes festas, ou melhor, 3 principais festas. A festa dos pães sem fermentos, ou a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes, ou, por último, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Eles saíam da cidade de onde viviam em direção a Monte Sião. Nós podemos perceber isso no Salmo 122, Salmo 121, Salmo dos Peregrinos. Alguns vinham de dentro da Palestina mesmo, enquanto outros vinham de lugares muito distantes. Então, na época dessas grandes festas, os judeus se reuniam em caravanas que seguiam para Jerusalém em romagem, em família. E os judeus romeiros levavam as suas ofertas e animais que seriam sacrificados. E depois de ter deixado Jerusalém e voltarem para Galiléia, não com o grupo principais dos peregrinos, como era de costume, mas dessa vez em pequenos grupos de 2 ou 3 pessoas. Os discípulos deixaram Jerusalém alguns dias após a festa dos pães sem fermento, que durava cerca de 1 semana, e foram em direção a Galiléia. E agora, Cristo está aparecendo mais uma vez após a sua ressurreição. E perceba a narrativa detalhada em João, rica em detalhes. Jesus aparece por cerca de 12 vezes. Aqui, no texto, João está relatando a 3ª aparição de Cristo. E Jesus está no mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é uma grande massa, um grande lago de água doce. E a menor massa de água doce do planeta. Um lugar belíssimo. O seu principal afluente é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon. O mar de Tiberíades tem 19 quilômetros de comprimento e largura máxima de 13 quilômetros. Fica localizado a 213 metros abaixo do nível do mar. E ele recebe nas Escrituras alguns nomes diferentes. O nome de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades. O evangelista Lucas o chama de Lago de Genezaré. Mas o nome mais antigo está registrado no livro de Números, quando Moisés chama o lago, o mar de Kinneret. Porque o formato do lago é como uma harpa. Kinnor é harpa. Kinneret, uma harpa. E diferente dos chamados primeiros discípulos, quando Cristo chama 4 homens para segui-lo, dessa vez ele está tratando o coração desses homens e redirecionando 7 dos 11 discípulos para voltar a fazer aquilo que Cristo os havia chamado, que é o relacionamento com ele e a pregação do Evangelho. Então, percebam, já haviam outras aparições de Cristo, mas essa é uma aparição pedagógica, instrutiva. E apesar de não ser a primeira vez que o apóstolo Pedro se encontra com Cristo após a ressurreição, ele ainda não havia olhado nos olhos de Cristo após ter o negado. Ele negou o Senhor, e como agora ele iria liderar esses 10 homens na pregação do Evangelho com força e coragem? Essa provavelmente era a pergunta que pairava sobre a mente do apóstolo Pedro. E antes de nós entrarmos nas aplicações sobre o texto, eu queria fazer 2 observações sobre temas que são amplamente divulgados na teologia latino-americana, mas que são informações inconsistentes por fazerem uma exegese ao pé da letra, que é quando você interpreta o texto original, palavra por palavra. Mas quem faz isso se esquece de verificar a teologia bíblica, ou seja, o que o autor tem
a dizer acerca do tema e a cronologia histórica. Ouçam, os discípulos não estavam na Galileia por rebeldia, mas por obediência ao Senhor. Perceba, eles não estavam na Galileia porque eram teimosos ou porque haviam desistido de tudo, como alguns sugerem, após a morte e crucificação de Cristo, e planejavam retomar as atividades de pesca, a sua antiga profissão, como alguns podem sugerir, mas porque Jesus os direcionou para lá. Eles erraram ao negar a Cristo e abandoná-lo, mas eles eram obedientes e amavam o Senhor. John MacArthur, comentando esse texto, vai dizer assim: eles foram em obediência à ordem do Senhor, a fim de encontrá-lo na Galileia. Pedro e os outros que se ocupavam da pescaria, atividade que representava seu sustento anterior, enquanto eles aguardavam a aparição de Jesus. Então, a informação que tem sido amplamente divulgada de que Pedro e os discípulos haviam desistido de tudo, do Evangelho, e voltaram a pescar, é falsa. E nós precisamos olhar para as palavras no original, mas também para a ordem cronológica dos fatos. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 28, no verso 10. Diz assim: então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. A fala de Pedro, então, irmãos, eu vou pescar, mostra apenas que ele estava entediado pela demora de Cristo ao cumprir a sua promessa, quando ele mesmo disse que iria encontrá-los na Galileia. Portanto, nós não podemos atribuir essa culpa aos discípulos e a Pedro. Eles erraram ao negar a Cristo, mas estavam ali não para retomar a sua atividade anterior e desistir do Evangelho, mas aguardando Cristo redirecioná-los ao ministério. Pois bem, e numa outra afirmação equivocada, aqui uma aplicação para nós: Cristo está tratando o coração de Pedro. Observe, no verso 15 até o verso 17. No diálogo entre Cristo e Pedro, do verso 15 até o verso 17, a palavra amor é usada para dois tipos de amor. Quando Jesus faz a primeira pergunta, nas duas primeiras vezes, você me ama, o verbo original é ágape, e o sentido é de um sentimento mais elevado. E Pedro responde com eu te amo, filéu. E o sentido dessa palavra é um sentimento de amizade. Na terceira vez, o próprio Jesus usa a expressão filéu, e Pedro responde com a mesma expressão que ele usava desde o começo. Então, com essa informação que eu acabei de te dar agora, você pode deduzir que Jesus está perguntando sobre um tipo de amor e Pedro está respondendo com outro tipo de amor. Mas é interessante porque essa informação é inconsistente. E eu quero te apresentar alguns argumentos para isso. João, o apóstolo, discípulo amado, ele tem uma característica literária onde ele faz o uso de sinônimos para falar sobre um determinado assunto. E essa linguagem, por exemplo, ela é muito comum nos Salmos, onde você vê com frequência o paralelismo. João não repete as palavras, mas ele substitui por palavras que são sinônimas, são semelhantes. E em seu evangelho, por exemplo, ele utiliza esses dois verbos intercambiavelmente. Quando João usa a expressão discípulo amado ou discípulo a quem Jesus amava, apesar das palavras terem o mesmo sentido, o mesmo significado, o mesmo tipo de amor, ele usa os dois verbos, ágape e filéu. Ou quando o apóstolo João vai dizer o pai ama o filho, em João 3, verso 35, e João 5, 20, ele também utiliza ambos os verbos. Ele também utiliza o mesmo recurso, ou seja, ambos os verbos, em João capítulo 11, verso 5 e 11, verso 36, quando o texto vai dizer que Jesus amou Lázaro. Portanto, Jesus não pergunta sobre um tipo de amor e Pedro responde com outro, mas a pergunta inicial de Cristo sonda na profundidade do ser de Pedro.
porque o intuito de Cristo é pedagógico. Pedro havia sido chamado, mas ele caiu no meio do caminho. E Cristo quer tratar o seu coração, a fim de restaurá-lo para a obra de liderar aqueles homens. E observe os detalhes da queda de Pedro e perceba a narrativa de João, capítulo 18, do verso 17 em diante. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Verso 18. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Verso 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos, o sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Por 3 vezes, Cristo pergunta a Pedro se o ama. E no final, Pedro fica magoado. Mas não porque Jesus mudou o verbo, não porque ele perguntou sobre um tipo de amor diferente, mas porque a mesma pergunta está sendo feita pela 3ª vez. E como ele havia negado a Cristo por 3 vezes, então Jesus exige essa profunda confissão por 3 vezes também. Pedagogicamente, o mesmo cenário é montado. Jesus também monta uma fogueira e chama Pedro e os discípulos agora para aquecer o seu coração com o tratamento da sua graça, amor e misericórdia. Percebam a pedagogia de Cristo. Jesus o chamou no lago de Genezaré, no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, há 3 anos atrás, para uma missão de pescar gente, depois de uma noite inteira de pesca, e eles estavam frustrados e cansados. Agora, 3 anos mais tarde, Jesus volta ao mesmo lugar que o chamou para essa missão e os encontra mais uma vez, frustrados, depois de uma noite inteira de pesca, sem pescar nada, para convocá-los para uma missão de pregar uma nova mensagem, a mensagem da ressurreição de Cristo. Se antes eles pregavam que o reino de Deus estava próximo, agora esse reino já havia sido instaurado. Mas antes de enviá-los, Cristo quer tratar algumas coisas no coração desses homens: medos, fraquezas, decepções, amarguras acerca de si próprio. Essas são as características dos problemas que Jesus encontra no coração daqueles discípulos. E ele age de forma pedagógica. E eu queria a sua atenção, porque eu gostaria de fazer algumas aplicações sobre o texto que nós acabamos de ler. E a primeira aplicação é o olhar de Cristo atento às necessidades. Observe. Nós vivemos em um mundo consumista, descartável, frívolo, onde a maioria das pessoas se relacionam umas com as outras por 2 motivos. Ou porque são obrigadas a se relacionar, ou porque precisam daquela pessoa naquele momento. Se você trabalha numa grande empresa, certamente o seu supervisor, o seu gerente, te procura na maioria das vezes para te pedir alguma coisa. Afinal, eles precisam trabalhar, mostrar serviço para o empregador. Ou se você, que é um pouco mais jovem, ainda estuda, né, na mesma sala que você, certamente tem alguém que não se dá muito bem com você, não tem um bom relacionamento. E aí quando o professor pede para você fazer um trabalho em dupla, você é obrigado ali a conviver com essa pessoa, pelo menos até o fim do trabalho. Há uma dinâmica no mundo entre usar e jogar fora, utilizar e rasgar. E esse pensamento consumista e descartável do mundo, de uma forma geral, com o passar dos anos, tem entrado nas igrejas. Atualmente, para nossa tristeza, o mundo tem influenciado mais a igreja do que a igreja de fato tem influenciado o mundo. As pessoas se relacionam deliberadamente e não estão olhando o prisma bíblico sobre os relacionamentos. E com essa falta de referência, atrocidades têm sido cometidas nas igrejas e no culto prestado ao Senhor.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio do mundo, alguns irmãos se relacionam com os outros buscando o que o outro pode oferecer. E a pergunta normalmente vem travestida de uma valorização com certo interesse genuíno. Mas no final, só quer mesmo se aproveitar dos benefícios do relacionamento ou da amizade. Perguntas como: você está chegando para a nossa igreja? O que você faz? Canta? Toca? Alguma coisa assim? Ou aquela lição, ou melhor, aquela ligação que você só recebe quando alguém precisa de alguma coisa, ou precisa de você para algo. Olha, nós estamos precisando de você para fazer determinada coisa. Esse tipo de visão cáustica tem suprimido a visão bíblica sobre as pessoas. E cada vez mais o homem e a igreja tem caminhado a passos largos para longe daquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ouça, as pessoas são importantes. Mesmo que elas não atendam a nenhuma necessidade organizacional que nós temos na igreja, mesmo que elas não saibam dar uma nota sequer no instrumento, mesmo que elas não tenham uma voz bonita, as pessoas são importantes. E esse texto nos ensina que nós não devemos nos relacionar com as pessoas pelo que elas podem nos oferecer. Afinal, perceba, o que esses homens poderiam oferecer ao Deus Criador, a Cristo, que fez todas as coisas. Mas nós devemos nos relacionar com as pessoas, porque Cristo está preocupado com o coração delas. E nós também precisamos estar. Observe a atitude de Jesus no verso 4 e 5. Perceba o que ele diz. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Perceba, Jesus sabe que aqueles homens estão machucados e aguardando ali o seu redirecionamento ao ministério. E a partir de agora, eles estão agora frente a frente com Cristo. Mas pedagogicamente, ele não vai direto ao assunto. Ele está atento às necessidades físicas deles. Ele sabia que a pesca havia sido frustrada, mas mesmo assim ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E a resposta é direta: não. Cristo iria tratar o coração daqueles homens, mas o cuidado dele com a dignidade dos 7 pescadores que estavam na sua frente nos surpreende. Cristo estava com um olhar atento às necessidades daqueles homens. E nós precisamos estar com um olhar atento às necessidades das pessoas que nos cercam. Ouça, não se relacione com as pessoas pelo que elas podem te oferecer, mas sim porque toda e qualquer pessoa é importante. E essa é a primeira lição que o próprio Cristo nos dá aqui nesse texto. A segunda é que a piedade de Cristo salta os olhos mediante ao erro. Perceba, se há alguma frase que alguém que acabou de cometer um erro não gosta de ouvir, em hipótese nenhuma, é aquela famosa frase: eu te avisei. As crianças que o digam, né? Quando fazem alguma coisa errada, o pai ou a mãe normalmente dizem: eu te avisei que aconteceria isso. O problema, queridos, é que essa frase é um equívoco de quem a replica. Com o tempo, essa criança cresce e repete esse mesmo conselho que recebeu dos pais, para os amigos, para as amigas, filhos e etc. Mas tente imaginar, se Deus fizesse a mesma coisa com os cristãos. Se o Senhor, em sua magnífica sabedoria e amor, começasse a listar uma série de eu te avisei, em cada desacerto e frustração que nós estivéssemos passando na nossa vida. Como você se sentiria se a sua maior fonte de proteção, por vezes, usasse essa expressão com você? Eu te avisei. A pedagogia de Cristo nos mostra que a piedade é uma característica do caráter de Deus. E nós precisamos aprender com Cristo. Percebam, esses homens o abandonaram, deixaram-no de lado, com medo, negaram a Cristo. Em especial, Pedro fez isso por 3 vezes.
E vejam a atitude de Cristo quando os encontra a sós, sem que ninguém estivesse ouvindo ou assistindo a conversa deles. Ele monta uma fogueira, faz pão, peixe para eles, cuida desses homens e mostra que a piedade é a ferramenta pedagógica para tratar o coração daqueles homens feridos por suas frustrações pessoais. Muito cuidado com os conselhos que você tem dado por aí, sem ninguém ter te pedido. Jesus tinha tudo para falar por dias com esses homens, só apontando os pecados deles, um por um. Mas, no entanto, ele prefere chamá-los e montar o mesmo cenário que Pedro negou, no intuito de restaurar o chamado daqueles homens que levariam a tocha do Evangelho à frente. E há pessoas que atribuem às quedas da caminhada cristã um caminho sem volta. Muitos homens e mulheres que em alguma medida caíram no meio do caminho, nessa jornada, ouviram isso e agarraram como uma verdade inabalável. A Escritura nos mostra, irmãos, que homens e mulheres não foram restaurados por sua capacidade cognitiva, por sua articulação, mas porque o Senhor quis restaurá-los. Há sim percalços na caminhada cristã, mas a graça de Deus é capaz de restaurar os improváveis. E a restauração normalmente começa com a lembrança de quem você é. Assim foi com Pedro. Talvez durante a caminhada, Pedro tenha se esquecido que a salvação é pela graça e por graça somente. Porque ninguém que se vangloria dos seus feitos e confia demais em si próprio termina bem na história, no final da história. Perceba como o próprio Cristo introduz a conversa com Pedro, no verso 15. Simão, filho de João, ou em algumas versões, Simão, filho de Bar-Jonas. Pedagogicamente, Cristo chama Pedro pelo nome anterior que o próprio Cristo havia mudado. Simão vem do grego e foi adaptado de Simeão, que significa aquele que ouve. Portanto, Cristo não chama Pedro, não chama Simão Pedro, mas sim Simão, filho de João, Simão, filho de Bar-Jonas. Por 3 vezes, Cristo está lembrando a Pedro a sua origem. Quem era ele sem Jesus? E de onde Cristo tirou? Como o Salmo 40 diz muito bem, nos tirou de um lamaçal e nos colocou sobre uma rocha, alicerçados na Escritura. Nós precisamos, irmãos, ser lembrados das nossas origens diariamente, para que o nosso foco seja Cristo na caminhada. Porque a queda de Pedro, e a sua também, se deu porque ele confiou demais em si próprio. O conselho que eu tenho para você é: lembre-se da sua origem, todos os dias. Porque apesar da graça de Deus ser uma fonte que emana dia e noite da cruz do Calvário, há implicações duras no processo de restauração. Pedro experimentou isso e foi quebrado no processo de tratamento. Mas além de Deus tratar o coração de Pedro, há uma 4ª aplicação. A graça também tratou a liderança de Pedro. Em certa medida, os dons e talentos são aperfeiçoados com o tempo. E se há um dom que a igreja precisa estar atenta, é o dom da liderança. O apóstolo Paulo faz uma lista com as características de um líder, especial dos pastores e presbíteros. Tiago, em sua carta, ele inicia fazendo uma afirmação no capítulo 3, capítulo inicial, aos líderes, quase que como um desencorajamento àqueles que um dia almejam a liderança. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Perceba, por 3 vezes, Cristo chama Pedro para liderar as suas ovelhas. Apacente, pastorei e apacente. São palavras sinônimas, que têm o sentido de conduzir a um caminho. Portanto, Cristo está ensinando aqui uma verdade preciosa. Pedro, até então, só havia respondido por si próprio. Basta uma leitura atenta nos evangelhos para observar essa verdade.
Ele tinha a capacidade de apresentar uma forte ostentação pessoal. Não sei se você se lembra, mas na noite em que Jesus foi traído, ele disse: darei a minha vida por ti. Quando ele estava entediado, no texto que nós lemos, ele disse o quê? Eu vou pescar. Na pesca, o texto diz que ele foi sozinho buscar a rede com 153 grandes peixes. Tente imaginar, tamanha era a culpa. Foi ele quem golpeou a orelha do soldado Malcolm, que o evangelista Marcos vai relatar para nós. Inconsequente, tomava suas atitudes sozinho, sempre pensando em si próprio apenas. Mas qualquer que seja o potencial desse homem para o serviço futuro, ele dependia, portanto, agora não só do perdão de Jesus Cristo, mas também da reintegração entre os discípulos que ele iria liderar. E a pergunta de Cristo é propositiva: você me ama mais do que esses outros me amam? Cristo está tratando a liderança de Pedro diante daqueles homens, mostrando o que ele quer fazer através dele, e que a graça de Deus opera nas mais variadas áreas da nossa vida. E não muito obstante esse fato, há pessoas aprisionadas pela cela do auto-engano, que não aproveitam as oportunidades de caminhar com outras pessoas e aprender com elas. Acham que são autossuficientes e sempre colocam os pensamentos impulsivos na frente. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for, não acontece. Ouça, não despreze as oportunidades de ouvir, pensar e caminhar com outras pessoas, porque é possível que você tenha uma visão distorcida acerca de si próprio. E esse é o retrato de boa parte dos maridos dos lares atuais. Sempre tem resposta para tudo. Dificilmente reconhecem que estão errados. Agem como se fossem imunes ao erro. Sobrecarregam as esposas emocionalmente e fisicamente. Muitos se vestem com a capa da liderança que precisa ser exercida por eles nos lares para tomar decisões sozinhos. Respondem apenas por eles mesmos e não pensam na responsabilidade que têm. Foram instituídos por Deus como líder do seu lar. Ouça, Deus não te fez mais forte do que a sua esposa para você atacá-la, mas para você protegê-la. O pastor Richard Phillips narra em seu livro Homens de Verdade um relato muito assertivo. Ele diz que certa vez um homem o procurou depois de anos convertido pelo Evangelho, e ele viveu um despertamento na sua casa. E ele disse assim, eu vou ler textualmente para vocês. Eu costumava pensar que se um homem entrasse em minha casa para atacar a minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca a minha esposa todos os dias sou eu. Com a minha raiva, minhas palavras duras, minhas reclamações e minha indiferença. Como cristão, percebi que o homem que eu precisava matar para proteger a minha esposa era eu mesmo como pecador. O remédio para essas atitudes infundadas, irmãos, assim como a de Pedro, é a vigilância contínua e a operação da graça de Cristo na sua vida. Não há outro remédio. Quinta e última aplicação. A graça tratou o caráter de Pedro. Verso de número 20, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Jesus convida Pedro, após iniciar o tratamento ali, para uma caminhada a sós. E após tratar o seu coração e também a liderança dele,
na presença dos discípulos. Agora, ele segue uma viagem sozinho, com Pedro. Mas o texto diz que João segue a Cristo e a Pedro pela praia. E agora que Pedro recebeu a sua missão, naturalmente, tem crente que é assim, né? Ele está curioso agora para saber o que Cristo tem para João. Pedro está sendo tratado aqui no seu caráter, irmãos. E a pergunta dele não é maldosa em relação a João. Observe, Pedro e João são amigos de longa data. Eles caminharam juntos, trabalharam juntos no ramo da pesca, foram chamados para ser discípulos juntos. O próprio João é quem avisa Pedro que era Cristo na praia, é o Senhor. Então, a pergunta que Pedro está fazendo para Jesus não é uma pergunta maldosa, querendo saber se ele tem alguma coisa a mais para João em relação ao que ele tem para Pedro. Mas Cristo está tratando o caráter de Pedro. E ele precisa ir até a parte mais funda. Cristo está revelando a Pedro que a sua vontade é que os seus discípulos se preocupem com aquilo que o Senhor deu para eles cuidarem. E que eles não sejam curiosos sobre os eventos futuros, quer seja sobre eles mesmos ou sobre os outros. E se você deseja realmente seguir a Cristo, você não encontrará nem ânimo e nem tempo para se intrometer com aquilo que não te pertence. A pedagogia da graça mostrou para Pedro que aquele homem que afirmou morrer por Cristo, mas o negou, de fato morreria posteriormente, para que o nome de Cristo fosse exaltado. A tradição diz, queridos, que Pedro sofreu um martírio sob o governo de Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo, porque se recusou a ser crucificado como seu Senhor. E me parece que ele entendeu a pedagogia da graça, pelo registro que ele fez em sua carta. Eu creio de fato que ele aprendeu com Cristo muitas coisas naquele dia. 1 Pedro, capítulo 5, abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler do verso 1 até o verso 4. Percebam a operação da graça na vida de Pedro e esse relato que ele escreve, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4, que ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ouçam o verso 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo condomínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Que bênção, irmãos, a transformação, a restauração que Cristo Jesus operou na vida de Pedro. E eu queria concluir fazendo 5 últimas aplicações. A primeira: descanse no Senhor, pois Ele virá ao seu encontro. 2. A graça estende a mão para aqueles que estão frustrados e cansados pelas suas opressões pessoais. 3. Não despreze as oportunidades em que Deus quer tratar o seu coração. Está doendo? Segura firme. É o tempo do Senhor. 4. Mantenha a sua devoção firme no Salvador e pare de olhar para o lado. 5. A graça te leva onde você caiu para te restaurar. Assim como Deus fez com Pedro, como o próprio Cristo transformou, regenerou e restaurou a vida de Pedro, Ele também pode fazer com você. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra preciosa, viva e eficaz. Obrigado por esse texto que fala ao mais profundo da nossa alma. Queremos pedir que o Senhor, ó Pai, nos ajude com as nossas fraquezas pessoais, porque no Senhor podemos encontrar força, ânimo, restauração. Que o Senhor complete essa palavra no nosso coração
que nós possamos sair daqui tendo a certeza de que Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, ainda é capaz de restaurar aqueles que caíram e acham que não conseguem mais continuar. Obrigado por sua graça. Que essa pedagogia também aconteça conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.